Você trata do mesmo jeito que esse cara está se esforçando pra caramba para fazer a fazenda crescer. E aí quando vê o dono não está dando o mesmo valor. E muitas vezes esse cara aqui ganha mais do que esse. Vocês estão entendendo? O quanto isso é grave? O quanto isso é desmotivador para quem quer crescer e o quanto isso é tranquilo para quem não faz bexiga nenhuma. E aí nós temos problemas de relacionamento. E isso normalmente é porque eu não tenho definido um plano de cargos e salários. Tá? Então quando a gente vai falar do mesmo jeito com o decisor e com o analista, também é um problema. Vocês viram os perfis de vocês? Vocês sabem que quando a gente vai falar para uma pessoa que tem um perfil analítico, ele vai querer sim, ele vai querer detalhes, velho, e tu não quer dar detalhes. Quando tu vai falar para um cara que é comunicador, você só fala meia do tá, já entendi. Não é assim? São pessoas diferentes, são perfis diferentes. Eu vou contar uma história da fábrica de móveis que eu atendi, que eu trabalhava lá em Aracaju, Sergipe. André e Turrão. Turrão. Um cara que se chama Turrão. O que vocês imaginam? Intelectual? Não, né? Turrão. Turrão. Turrão era o porteiro da fábrica de móveis. Turrão era o porteiro. E o André era o operador da furadeira. A furadeira, numa fábrica de móveis, quem conhece, é a máquina mais complexa. Uma furação de 1 milímetro fora não monta o móvel. Imagina onde você manda móveis para Manaus. Chega lá, um móvel com a furação errada. Tá doido. E aconteceu, tá? Imagina o transtorno. Mas o que eu quero chamar a atenção? O Turrão era aquele cara, Turrão. Ele gostava de... Ô, Turrão, seu filho do cabelo, vem aqui. Ele, ô, seu Mauro, ô, seu Mauro. E aí, ele gostava, parecia que ele gostava que a gente falasse assim com ele. E o André? André. Aí ele olhava assim, aí eu, posso falar com você? Cara, era desse jeito. E aí eu ia lá falar, André, é o seguinte, cara, nós vamos ter que fazer hora extra esse final de semana porque tem um pedido que tem que entregar na segunda-feira lá no TR. Isso é verdade, tá? Por isso que eu lembro. É lá no TRT de Pernambuco. A gente trabalhava numa fábrica de móveis que fazia móveis para licitação. Aí eles, não, sigo não. Tem um compromisso. André, velho. André, vamos lá. A gente precisa entregar, senão vai pagar uma multa milionária. Cara, eu não tenho nada a ver com isso. André, pelo amor de Deus, vamos colaborar. E aí, sim, aí negociando. André, se você trabalhar sábado até meio-dia, a gente termina a furação. Aí o resto a gente faz lá para frente. E aí, segunda-feira você folga. Ei, mas é o dia todo, né? Cara, é meio-dia, né? Não, se for o dia todo, dá para negociar. E assim ia, e assim ia, e assim ia. Cara, era uma paciência do tamanho do mundo, porque não tinha, era uma tarefa difícil e nós não tínhamos gente ainda treinada. E nós tínhamos que tolerar. O que eu estou dizendo? E se eu chegasse para ele do jeito que eu estou falando, André, passa a mão aqui. Moço, era briga nele, era capaz de ir embora. Então são perfis de pessoas diferentes. E ele ficou e eu tive que dar a segunda-feira inteira, porque senão ele ia faltar de qualquer jeito. Beleza. Quantas vezes nós temos peão desse mesmo jeito na fazenda? E quantas de nós conseguimos tratar as pessoas de formas diferentes? Vocês sabiam que cada um interpreta uma coisa que eu falo do mesmo jeito, eu interpreto diferente? Vocês já ouviram falar nisso? Já ou não? Presta atenção aqui, todo mundo. Vamos fazer um exercício? Pensem, só pensem em uma forma de água. Água. Sólido, líquido, gasoso, água. H2O. Todo mundo já pensou? Sim ou não? Tu pensou aqui, bexiga? Pensei. Pensou aqui. Não pensou. Diga, tu. Potável. Água potável. Tu. Água corrente. Água corrente. Um rio. Tu. Não pensou. Cubos de gelo. Você. Água. Água. Você. Mineral. Água mineral. Essa aqui. Você. Neve. Água. Simplesmente água. Você, Jonas. Comer água. Cachaceiro. Tu. Não pensou. Você. Água saindo da torneira. Olha o detalhe. Você. Água salgada. Ei, que é pra praia, bexiga. E você?
Água. Água suja. Por que você pensou em água suja, velho? Ah, Também é água, ué. Tá certo. E você? Você tá bom? Água mineral. Muito bem, vamos lá. E se eu fosse perguntar para cada um de vocês aqui, ia surgir um monte de outras coisas diferentes, certo? Por que eu estou falando isso e fiz esse exercício? Por quê? Todos pensaram, todos não, a maioria pensou água de uma forma diferente. E eu falei para vocês, pensem em água. Se o cara que falou água suja, é estranho, né? Mas ele está errado. Vocês estão entendendo? Foi até bom você ter dado esse exemplo. Quem é que de nós teria pensado água suja? Difícil, né? Eu falo água, todo mundo pensa, bebê, não sei o que, água suja, uma poça d'água, tá certo. Mas ninguém pensa normal. Então, já pensou, se fosse um assunto de uma fazenda e esse cara viesse lá com uma coisa bem fora do normal, estava certo. Então, a forma com que a gente se comunica é importante que a gente entenda. Uma outra coisa importante aqui. Vocês sabem quem é o responsável pela informação? É quem fala e não quem ouve. Certo? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente fala, e aí o pessoal, você entendeu? Entendi. E aí ele entendeu água suja. E aí ele vai beber água suja e vai morrer. Certo? Quantas vezes no nosso dia a dia, você, como é teu nome? Derlei. Tu já pensou, velho, se eu chegasse para você e dissesse, cara, como é, o nome do teu patrão é como? Luiz Simeão. Qual fazenda é? certo. Aonde fica? Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Se ele chegar para você, ô Darley Zamasque, você tem que pegar esse negócio aqui dessa 40 aqui, porque tá tudo errado isso aqui. Se você não trocar esse negócio aqui, você vai falar com sua mulher aí. Você entendeu? Você entendeu? Entendeu o quê, velho? Tem que ajeitar a corrente, diz ele, tá? Mas vamos lá, por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes isso acontece de verdade. O patrão chega, fala, o patrão, o líder, seja quem for, e fala de uma forma que não dá para entender. E pelo perfil dominante, na maioria das vezes, o cara, assim, entendi. Aí eu saio. Aí o que ele vai fazer? Você entendeu, velho? Vai perguntar para o colega. Você entendeu o que ele falou? Não, estou lascado. Aí o cara vai embora e o cara não vai fazer a coisa certa. Quando o patrão voltar, vai ficar chateado porque faltou comunicação. E aqui é uma coisa importante que eu queria falar com vocês todos, tá? Seja você com sua mulher. Ela não está aqui dentro, não, né? Ela saiu, Diego? A minha mulher saiu, foi? Estou liberado? Seja com a sua mulher. Acho que ela está ouvindo lá fora. Ou com quem for. Quando você não entender alguma coisa, você tem a obrigação de dizer, peraí. Repete, eu não entendi. E a minha mulher fala rápido pra caralho. Diego sabe, né? Imagina botar no 2 no WhatsApp, velho. Não tem como. Eita, o guri tá aí, velho. O meu filho tá aí, velho. Thales. Ei, mas tu sabe que tu também não entende ela, rapaz. Deixa de onda. Deveria ter um -1 para entender, sabe? E tem gente que fala desse jeito. Então nós temos que, como ouvintes, a obrigação de dizer, eu não entendi. Sabe por quê? Outra coisa importante sobre comunicação. Já vou emendar tudo aqui. Muitas vezes a gente fala uma coisa para a pessoa e pergunta, você entendeu? Aí ele falou, entendi. Tá. Eu entendi água suja. E ele vai beber água suja. Qual é a forma que a gente pode corrigir isso? Quando a gente perguntar para uma pessoa, ao invés de perguntar, você entendeu? Pergunta, como você vai fazer isso? Porque a pessoa vai relatar como ela vai fazer aquela tarefa, principalmente quando se trata de tarefas complexas. Porque aí a pessoa vai dizer, cara, eu vou pegar a água suja e vou ingerir até matar a sede. E pronto. Aí, tá vendo? Legal. Você saiu bem. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso. Ele vai contar. Aí tu vai dizer, peraí. Não é água suja. Como é teu nome? Fernando. Não é água suja. Ali no frigobar tem água mineral. Vai lá e pega a água e pode ingerir. Não precisa ter o trabalho de como é que fala?